Olá, meus amigos. Eu sou o professor Eli Edson, do canal Matemática Online. E hoje nós vamos ver um conteúdo bem interessante, né, que é números racionais, especificamente as operações com números racionais. Tranquilo? Então vamos estudar aqui esses conteúdos, que é bastante importante. Então, as operações com números racionais, certo? Hoje nós vamos ver, né, essas operações que é um conteúdo bem tranquilo, porém é necessário um pouco de atenção. Então, vamos começando aqui com a adição e a subtração. Para simplificar a escrita, transformamos a adição e a subtração em somas algébricas. Então, eliminando os parênteses, o primeiro passo é eliminar o parênteses quando existir e escrever uns números atrás dos outros, da mesma forma como faremos com os números inteiros. Da mesma forma que nós efetuamos com os números inteiros, nós vamos efetuar aqui com os números racionais, certo? Primeiro exemplo aqui, só para a gente lembrar que número racional é todo aquele número que pode ser escrito em forma de fração. Então, ele pode aparecer em forma de fração, ele pode aparecer em forma de decimal, né? Decimal é aquele número que contém vírgula. Ele pode aparecer em forma de dízima periódica, por exemplo, 0,666 é uma dízima periódica. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma adição entre 17 sobre 24, né, adicionado com menos 5 sextos. Então, a primeira coisa é eliminar os parênteses. Então, vou repetir a primeira fração, 17 sobre 24. Fazer o jogo de sinal aqui, ó, mais por menos dá menos 5 sextos. Então, nesse caso aqui, nós já eliminamos o parêntese. Quando nós temos aqui uma soma ou uma subtração entre frações, o que devemos fazer? Calcular o MMC entre 24 e 6, nesse caso, que são os denominadores. Calculando o MMC entre esses dois números, nós vamos encontrar 24, certo? E vamos fazer assim, o seguinte, ó. 24 dividido por 24 dá 1. 1 vezes 17, ó. 1 vezes 17. Menos 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5. E vamos só efetuar. Repete o denominador. 1 vezes 17, 17, menos 4 vezes 5, 20. Efetuando aqui essa operação, 17 menos 20, nós vamos ter menos 3 sobre 24. Ó. Denominador, depois que você acha o MMC, é só repetindo. E por que deu menos 1/8? Porque aqui foi simplificado, foi dividido por 3. Ó. 3 dividido por 3 dá 1. 24 dividido por 3 dá 8. Certo? Então, essa aqui é o nosso primeiro exemplo. Nós vimos aí. Vamos calcular o valor dessa expressão. 0,3 menos 4 quintos mais 1 meio menos 1,8. Não tem parêntese, mas eu tenho números decimais e tenho números fracionários. O que nós devemos fazer? O ideal é que a gente transforme esses números decimais em fração. Transformando 0,3, nós já vimos que é 3 décimos, ou 3 sobre 10. Menos 4 quintos, mais 1 meio, que já está em fração. E agora vamos transformar 1,8, que é 18 sobre 10. Tranquilo? Continuando agora, nós temos que achar o MMC entre todos esses denominadores. 10, 5, 2 e 10. Efetuando o MMC, né, que nós já sabemos efetuar, isso aqui vai dar 10. E agora eu vou fazer as divisões. Olha. 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 3. 1 vezes 3. Menos 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 4. Está aqui, ó. Mais 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 1. 5 vezes 1. Menos 10 dividido por 10 dá 1. 1 vezes 18. Está nesse cantinho aqui, ó. Agora vamos só efetuar essas multiplicações. Ó. 1 vezes 3, 3, menos 2 vezes 4, 8, mais 5 vezes 1, 5, menos 1 vezes 18, 18. Tudo isso sobre 10. Efetuando essa operação aqui, ó. Vamos lá.
3 menos 8 dá menos 5, certo? Menos 5 mais 5 dá 0. Então, restou quem? Menos 18. Então, nós vamos ter aqui menos 18 sobre 10. Simplificando ou dividindo, como você queira aí, por 2, 18 dividido por 2 dá 9 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, encontramos menos 9 sobre 5. Tranquilo, não é isso? Aqui nós tivemos aqui umas operações de adição e subtração, já tudo junto, e não teve muito problema para fazer essa resolução. Certo? Nós vimos aí adição e subtração. E agora vamos ver multiplicação e divisão. Na multiplicação, nós devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Por incrível que pareça, a multiplicação ela se torna bem mais fácil do que a adição e a subtração, porque aqui nós não podemos e não devemos achar o MMC. Lembrando que MMC é somente em adição e subtração de frações. Quando se trata de multiplicação, nós não achamos o MMC. Certo? Então, como é que nós vamos multiplicar aqui? Olha? Em cima, embaixo, embaixo. Certo? Vamos comigo assim, ó. Em cima, embaixo, embaixo. Então, multiplica em cima, 8 vezes 4, e embaixo, 3 vezes 3. 8 vezes 4, 32. 3 vezes 3, 9. Bem simples. Em cima, embaixo, embaixo. E assim funciona a multiplicação. Certo? Vamos ver aqui o segundo exemplo. Em cima, embaixo, embaixo. Menos 5 vezes 4, menos 5 vezes 4 e 2 vezes 3. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. 2 vezes 3, 6. Só que aqui, olha, o que nós podemos fazer? Nós vamos simplificar. Deu menos 20 sobre 6. Vamos simplificar por 2. Olha. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Então, o que nós estamos vendo aqui é que sempre que a gente chega em um resultado, nós devemos fazer a simplificação desse resultado. Por quê? Porque nós devemos deixar essa fração em uma forma irredutível, uma vez que algumas questões objetivas de marcar, não é isso? Lá nós encontramos respostas simplificadas e não respostas a simplificar. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, 32 sobre 9 não dá para simplificar, então fica da mesma forma, porque não existe nenhum número que divida eles dois ao mesmo tempo. Só que aqui, assim como outros exemplos, existe. Quando existe, nós devemos fazer essa simplificação. Tranquilo? Vamos passar, né? Divisão. A divisão, para você resolver a divisão, o primeiro passo é você pegar essa divisão e transformar ela em uma multiplicação. Como é que nós devemos fazer isso? Aqui nós temos, olha, um pouco estranho, mas isso aqui é uma divisão. 8 terços, certo? A fração 8 terços dividido, ó, pela fração 4 terços. Então, na divisão entre frações, isso aqui é um conteúdo que nós até já vimos lá no 6º ano, vai ser a primeira fração, quem é a primeira? 8 terços, ó, vezes, eu troco o sinal de divisão pelo sinal da multiplicação, vezes o inverso da segunda fração. Quem é o inverso de 4 sobre 3? É 3 sobre 4. Basta você colocar o 4 para o denominador e o 3 para o numerador. Primeira fração vezes o inverso da segunda. E aqui ficou fácil, ficou uma multiplicação. E na multiplicação, como é o raciocínio? Em cima, embaixo, embaixo. Multiplicando 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4, 12. Aqui, olha, dá um resultado exato. Olha. Quanto é 24 dividido por 12? Dá exatamente o número natural, 2. Olha como é interessante, tá vendo? Bem simples, certo? Aqui nós vamos ter uma divisão ainda, né? Trabalhando para um pouco mais de divisão, que dá exata, certo? Vamos dividir aqui números decimais. 1,4 dividido por 0,05. Quando você vir um número dessa forma, você pode fazer isso aqui em forma de fração. Olha. Transformando os decimais. 1,4 é 14 sobre 10.
dividido 0,05 é 5 sobre 100. Só lembrando, por que sobre 100? Porque aqui tem duas casas decimais, então tem que ser 2 zeros. Por que 1,4 é sobre 10? Porque tem uma casa decimal, então aqui tem que ter um zero. Nós já vimos isso também. Divisão entre frações, o que é que nós devemos fazer? Repete a primeira fração, 14 sobre 10, e multiplica, não divide mais, agora você multiplica pelo inverso da segunda. Que é o inverso de 5 sobre 100? É o contrário, é 100 sobre 5. Tranquilo. Multiplicação. Aqui a gente tem duas opções agora, certo? Assim como as outras. Em cima, embaixo, embaixo. Só que se você fizer essa multiplicação em uma questão desse tipo, vai ficar um número muito grande para você simplificar. Então, para isso, você pode efetuar cancelamentos. Lembrando o seguinte, a maior observação. Cancelamento só é válido, só pode ser feito na multiplicação entre frações. Divisão, adição e subtração, você não pode fazer isso daqui, certo? Simplificando aqui, olha. O que é que eu vou simplificar? Vou simplificar um zero aqui do 10 com um zero aqui, ó. Certo? Aí ficou 10 e aqui ficou 1. Tá vendo? Olha. Ou você pode fazer ainda da seguinte forma. Você pode fazer de várias maneiras. Ó. Você pode cancelar esse zero com esse. Certo? Então aqui ficou só 1, aqui ficou 10. Você vai cancelar esse 10 com 5. Ó. 10 com 5. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Então, aqui ficou 1 vezes 1. Ó. 1 vezes 1 que dá o próprio 1. E aqui no numerador ficou 14 vezes 2, que dá 28. Se você quisesse fazer 14 vezes 100, certo? Você poderia também fazer. Ia ficar 1.400. Dividido por 50. 10 vezes 5, 50. E você ia chegar ao mesmo resultado. Só que você ia fazer mais conta. Certo? Agora, outro método, né, que nós utilizamos para fazer essa divisão, é a mesma divisão do slide anterior, é se você for trabalhar com divisão, o número estando em forma de decimal. Então, 1,4 dividido por 0,05. Primeira coisa é você igualar as casas decimais. O que é igualar? Depois da vírgula, você deixar o mesmo número de casas decimais. Exemplo, 1,4 só tem uma casa decimal, que é o 4. 0,05 tem duas casas decimais, que é o 0 e o 5. Então, aqui tem uma, aqui tem duas. Eu tenho que deixar tudo igual. Foi o que eu fiz aqui, olha. O 0,05 tem duas casas. Então, tem mais casas decimais do que o 1,4. Então, vou andar duas casas decimais aqui para frente. Sempre você vai olhar para aquele número que tem maior número de casas decimais. Então, eu vou andar duas vezes a vírgula. Uma, duas. Quando eu andei duas vezes, a vírgula ficou aqui. Então, ficou o número 5. Se eu andei duas vezes aqui, eu tenho que andar duas aqui também. Olha. Uma, ficou 14. Outra, aí você coloca o zero, ó, ficou 140. A vírgula estava aqui, andou duas. Olha, uma, duas, ficou 140. 140 dividido por 5, nós vamos ter exatamente quem? 28. Esse método aí também nós já vimos em outro conteúdo. Beleza? Tudo tranquilo? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Para dividirmos 17,4 por 3, poderemos igualar as casas decimais. Vamos ver aqui. 17,4 por 3. O 3 não tem nenhuma casa decimal depois. Isso aqui tem. Ó. Então, vou andar uma casa decimal aqui, para cá. Se eu andei uma casa para frente, ficou 174. Eu tenho que andar uma para cá também. Ó. Então, ficou 30. 174 dividido por 30 vai dar 5,8. Ok? Quando você fizer as contas aí, vai dar 5,8. Tranquilo? Beleza? Bem, pessoal. Então, isso daí era a nossa aula de hoje. Certo? Essas operações com números racionais. Certo? Se você gostou do vídeo aí, dê um like. Se inscreva no canal para nós continuarmos aí postando cada vez mais vídeos para aumentar o nosso conhecimento, tá bom? Aí abaixo, na descrição, eu vou deixar uma atividade caso você queira resolver, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus.